convido vocês a pensar sobre o mundo no qual nós vamos viver. Um mundo que é ignorado por muitas pessoas que hoje estão tomando decisões que vão afetar o nosso futuro. É uma época de uma guerra sem limite. A gente assistiu massacres sendo transmitidos online pelas redes sociais. É uma época em que bunkers são construídos embaixo de hospitais. Uma época marcada por alguns eventos terríveis, como a pandemia, guerra na Ucrânia, o ataque de 7 de outubro do Hamas contra Israel. É uma época que muita gente, como o economista Neil Ferguson, chama de Guerra Fria 2.0. E quem está nessa Guerra Fria? O Ocidente versus o Oriente, os Estados Unidos versus a China. Essa é a grande polarização de hoje. Alguns outros autores, como James Burnham e Douglas Murray, dizem que, na verdade, o que acontece é uma guerra contra o Ocidente. E aí vocês podem perguntar, mas, Roberto, o que significa Ocidente? Ocidente é um termo que a gente usa para falar de livre mercado, livre iniciativa, sistema pluripartidário, democracia representativa, Estado de Direito. Essas todas são ideias que têm as suas origens na filosofia grega, no direito romano, e na ética e na moral judaico-cristã. Esse mundo no qual nós vivemos está sujeito a uma série de ameaças. Algumas dessas ameaças não são óbvias e muito menos discutidas na mídia. Elas não encontram muito espaço. Por exemplo, na minha opinião, uma das maiores ameaças para nós no Brasil e na América Latina é o narcotráfico, que se infiltra cada vez mais nas instituições e em determinados países da América Latina chega bem perto de se tornar o Estado verdadeiro. Nós vivemos na era da insegurança, insegurança alimentar, insegurança jurídica, insegurança energética. O economista e meu amigo Marcos Troirro aponta um fato importante. Vai haver declínio populacional no mundo em geral. Dos 193 países do planeta, 185 vão ver a sua população diminuir. Inclusive na América do Sul, na Europa e na China, apenas 9 países no mundo vão aumentar em população. Esses 9 países vão adicionar mais 2 bilhões de pessoas para a população mundial. Um desses países é a Índia. A Índia pode dobrar o seu PIB nos próximos 10 anos. Mais dinheiro significa comer mais. A Índia vai precisar de comida, de água, de energia. Outro fenômeno que nós vamos observar é o aumento da expectativa de vida no mundo inteiro. Hoje, nos países da OCDE, a expectativa de vida já ultrapassa 80 anos, o que vai criar um desafio para os sistemas previdenciários. Isso é um fenômeno mundial, está longe de ser exclusividade do Brasil. E muita gente diz que isso também vai significar a falência do estado de bem-estar social. Então, essa ideia do Estado babá, que vai cuidar da gente do momento em que a gente nasce até o momento em que a gente morre, se tornaria insustentável. Um outro fenômeno que se observa nas democracias ocidentais, foi muito bem explicado por Neil Ferguson nesse livro maravilhoso, e aí eu vou usar a expressão que o meu amigo Marcos Troirro usa, uma expressão maravilhosa para descrever isso, é o desacoplamento entre os ciclos eleitorais e a boa administração pública. Ferguson diz que isso acontece em todas as democracias ocidentais. Então, na maioria delas, você tem um ciclo eleitoral de 2 ou 4 anos,
E você tem as necessidades de planejamento do Estado no longo prazo. Por exemplo, quando você trata do déficit fiscal, da necessidade de reduzir os gastos, isso faz sentido quando você olha a longo prazo na vida do país. Mas para alguém que vai ficar 2 ou 4 anos no poder, isso talvez não faça tanto sentido assim. E o Ferguson disse que isso, segundo ele, explica o fenômeno da deterioração das contas públicas que acontece em todas as grandes democracias. Basta olhar, se vocês olharem o gráfico da trajetória da dívida pública americana, né, tem gente que diz, olha, isso aqui é receita para um desastre completo. No Brasil, outra tendência muito presente no mundo inteiro é o aumento da intervenção governamental no mercado. Esse fenômeno acontece hoje na Austrália, no Canadá, até no Reino Unido, que é o país onde nasceu praticamente essa ideia da liberdade econômica, onde aconteceu a Revolução Industrial. No Brasil, eu vejo 3 movimentos preocupantes. O movimento de intervenção cada vez maior do Estado na vida privada, então o Estado dizendo ao cidadão comum aquilo que ele tem liberdade de fazer e como ele deve fazer aquilo. Uma centralização cada vez maior de poder no governo federal. O melhor exemplo que eu dou para isso é esse projeto que foi apresentado com o nome de SUS, da Segurança Pública, que na minha opinião, de quem estuda segurança pública há algum tempo, ele tem alguns elementos que vão na direção contrária das experiências bem-sucedidas de segurança pública no mundo. E o terceiro, já foi mencionado aqui, é uma insegurança jurídica permanente. Ninguém sabe mais qual é a regra do jogo, se a que vale hoje vai estar valendo amanhã, e até o passado, como disse Pedro Malan, no Brasil até o passado é incerto, coisas que já estavam resolvidas, agora dizem para a gente, não, aquele que foi resolvido 4 anos atrás mudou, e a conta vai vir para você pagar. Entre 2016 e 2022, a economia brasileira passou por um período extenso de reformas estruturais. Eu recomendo um livro excelente que foi lançado há pouco tempo pelo ministro Paulo Guedes e o Adolfo Saxida, que fala sobre essas reformas que começaram no governo Temer. Essas reformas deram uma parada, e algumas até estão ameaçadas de serem revistas. Então, a trajetória de redução da presença do Estado na economia parece ter dado uma freada. Isso é importante porque, como já foi dito aqui também, a carga tributária do Brasil é muito alta, ela é maior do que a dos nossos competidores no terceiro mundo. E chega a ser até maior que a dos Estados Unidos da América, a maior potência do mundo, que é a polícia mundial, tem as maiores forças armadas, tem uma carga tributária menor do que a nossa. E aí, caminhando já para a parte final, convido vocês a pensar sobre o mundo no qual nós vamos viver. Um mundo que é ignorado por muitas pessoas que hoje estão tomando decisões que vão afetar o nosso futuro. 3 eventos, isso é a minha opinião, mudaram a dinâmica da comunicação, da sociedade e do poder nos últimos 20 anos. O surgimento da internet, que acho que a grande maioria de nós aqui testemunhou, as redes sociais e o telefone celular. O resultado é que hoje a gente anda pelas cidades, nós vemos uma pessoa deitada no chão, na calçada, pedindo esmola, com o seu celular aberto, navegando nas redes sociais. Já vi isso várias vezes. Então, hoje, ao contrário do que acontecia há 20 anos atrás, todo mundo tem acesso à informação de todos os tipos e todo mundo tem opinião, todo mundo fala. Há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, todo mundo sabia a escalação da seleção brasileira, mas ninguém tinha a mínima ideia de quem eram as autoridades. Eu acho que é justo dizer hoje que mudou, é exatamente o contrário. Ninguém mais sabe o nome de jogador de futebol nenhum, mas se você parar uma pessoa na rua e perguntar como é o nome, cita aí 10 autoridades importantes no Brasil, todo mundo sabe disso. Esses fenômenos mudaram
entre outras coisas, a dinâmica da política eleitoral. E, na minha opinião, isso é o grande motivador para as discussões sobre a necessidade de regulamentar essas mídias, porque houve uma desintermediação da comunicação. Antigamente, a gente recebia informação através de 4 ou 5 grandes veículos de mídia. Hoje, a gente recebe através de milhares ou até de milhões de pessoas.